Tentaram nos fazer acreditar que éramos fracas, passivas e extremamente inferiores aos homens. A Matrix criou o patriarcado, e o patriarcado criou uma série de gaiolas mentais que até hoje aprisionam as mulheres, ou pelo menos tentam. Mas uma coisa é fato, nada nem ninguém pode aprisionar a energia mais poderosa do universo. E sim, eu estou falando da energia feminina. Eu sou Morgana, sejam muito bem-vindos ao Flores e Sombras, e hoje a gente vai continuar falando sobre a dinâmica de chamas gêmeas. No vídeo passado eu expliquei que a chama gêmea nada mais é do que uma alma que se polariza entre dois aspectos, o aspecto feminino e o aspecto masculino. Essas duas partes, elas são opostas e complementares. Todos os seres possuem essas duas polaridades. É um movimento essencial na vida. E sem essas duas polaridades, a alma simplesmente é incapaz de funcionar de uma maneira integrada e, obviamente, ascender para um outro nível de evolução. Então, quando a gente está numa dinâmica de chamas gêmeas, nós estamos num processo de integrar todas as nossas partes. Todas as experiências vividas pelo sagrado feminino, todas as experiências vivenciadas pelo sagrado masculino e unindo essas duas polaridades, os nossos dois corpos causais, nosso mental superior, funcionando como se fossem os dois hemisférios do cérebro e as nossas personalidades, como os nossos neurônios, formando assim uma rede neural integrada, onde há fluxos de informação entre cada uma dessas partes, onde a gente recebe nossos potenciais, nossas memórias, nossa força, e assim a gente extrai o melhor de cada experiência que a gente viveu aqui nesse planetinha e mais pra frente até de outros sistemas estelares. Nossa, Morgana, ficou muito confusa. Não tenha medo, eu já falei sobre isso aqui com mais calma, com mais cuidado no outro vídeo. E para isso, né, pra gente entender melhor, eu fiz uma alegoria. Eu comparei o aspecto feminino com um arquiteto que vai fazer o planejamento de todas as experiências que a gente vai ver aqui na 3D e vai pensar na funcionalidade desse projeto. Para que serve? Para que se destina? Como que as pessoas vão se sentir dentro dessa escola, desse ambiente que esse arquiteto está planejando, né? Quais são os sentimentos, as virtudes que querem ser desenvolvidas aqui? E, por outro lado, o aspecto masculino seria o engenheiro, que vai pegar essas virtudes que a gente veio desenvolver aqui, esses sentimentos que a gente veio desenvolver aqui, e vai colocar isso para jogo, ou seja, vai materializar, vai ser essa expressão dessa virtude na vida cotidiana. Então, se a gente veio trabalhar o poder, a fé, a coragem, o amor, o feminino vem experienciar essas diferentes formas de amor, de amar, de poder, de ter fé ou não ter fé. E o masculino vai ser a ação amorosa, a expressão amorosa. Vai trabalhar com diversas formas de expressar amor ou de materializar esse amor dentro da Terra. A gente não consegue, por exemplo, essa expressão do amor se a gente não sabe o que é amar, certo? E a gente não consegue, né, materializar as coisas se antes a gente não tem esse modelo interno. Então, o masculino e o feminino, eles nunca se separam, porque um é extensão do outro, um é reflexo do outro. Então, um não se separa do outro, certo? E isso é um dos aspectos importantes da gente entender na energia divina. A energia divina, ela é composta, então, por um aspecto positivo, digamos assim, ativo, yang, o Deus. A gente tem um aspecto negativo, receptivo, passivo, feminino. E, gente, negativo aqui não é na questão pejorativa, a gente tá falando como se fosse polos da bateria, tá? Porque o polo negativo, né, ele vai receber os elétrons, tá? Por isso que é o negativo. E aí a gente tem o aspecto neutro, que é a união entre esses dois campos, formando, né, esse aspecto neutro.
E isso aparece na natureza de diversas formas. Por exemplo, a gente tem isso dentro do próprio elétron. A gente tem, do elétron não, perdão, do átomo. A gente tem o elétron, que fica na nuvem eletrônica. A gente tem lá no núcleo prótons e nêutrons. Prótons positivo, nêutrons, né, na carga estável, sem carga, neutra. E o elétron, essa carga negativa, que vai ser responsável pelas reações químicas. A gente também tem, por exemplo, a questão do próprio movimento. O movimento de expansão e contração. O movimento de dar e receber. Né? Por exemplo, da respiração. Né? A gente tem um movimento da própria gestação. A mulher, né? As fêmeas recebem o sêmen, gestam e parem um novo ser. Então, a gente sempre tem esse movimento de troca, esse movimento de complementação. E todos os seres têm as duas polaridades internamente. O que acontece é que, normalmente, nós temos uma dominância de uma dessas polaridades. Significa que a gente fica mais confortável em um estilo de movimentação. Então, se você é o divino feminino, você se dá melhor com a energia yin, com a energia receptiva, a energia passiva, a energia da deusa. A energia da deusa tem algumas palavras-chave, que são passividade, receptividade, nascimento, gestação, nutrição, destruição, ou seja, morte, renascimento, transmutação, magia, espiritualidade, inconsciente. É importante que a gente tenha uma noção dessas palavras, porque isso também vai ser muito debatido quando for trazer exemplos da natureza, fenômenos. Falando em fenômeno, para a medicina chinesa também, o feminino está ligado à lua, está ligado ao movimento frio, úmido, também está ligado ao aos elementos terra, elemento água, isso para Ayurveda, né? E para a medicina chinesa, né, para os elementos de condição yin, tá? Então é importante a gente ter isso em mente para o que eu vou explicar agora. O que é a energia da deusa? A gente sabe que num sistema fechado, a energia ela não pode ser destruída nem dissipada. Ela simplesmente se transforma. Então, existem várias formas de como a energia vai se manifestar. E ela é responsável pelos fenômenos naturais que a gente vê dentro, né, da magia, dentro da natureza mesmo, enfim, que são estudados pela ciência. Então, por exemplo, a gente tem os fenômenos químicos e físicos, fenômenos físicos, onde apenas a movimentação, né, daqueles ser, daqueles corpos, né, e a gente tem os fenômenos químicos, que é a transmutação da composição daquelas moléculas. Eu falei bonito agora. Então, a energia ela vai ser responsável por esses fenômenos. Se não tem essa troca energética, não há essa manifestação desses fenômenos. E existem várias formas de como essa energia se manifesta. Quando a gente está falando da energia yin, a gente está falando da energia potencial. O que é energia potencial? É uma energia que atua dentro de um campo, ou seja, dentro de uma área de interferência. Por exemplo, a gente tem a gravidade. O corpo tá lá, lindo e belo, o planeta tá lá, tipo, absoluto cinema. E aí as coisas vêm até si. Uma outra tipo de energia potencial é a energia magnética. A gente tá lá, absoluto cinema, e as coisas vêm até nós. Então, a energia potencial, ela é uma energia que atua dentro de um campo. E é uma energia extremamente poderosa, porque só daquele ser estar ali ativo, ela interfere no movimento, né, do corpo. Esse é um ponto importante também da gente ressaltar sobre a passividade. Quando a gente fala de passivo, não significa de uma questão de pessoas que são submissas, tá? Uma coisa não tem a ver com outra. Quem joga videogame vai sacar o que eu tô falando. Quando a gente tem, por exemplo, no videogame, um tipo de magia, por exemplo, que a gente pode equipar num escudo,
ou uma arma, o que acontece? Vamos supor, a gente tem uma magia de gelo. A gente equipa naquela espada. Então, a partir desse momento, essa espada ela vai ter propriedades de gelo. Então, você não precisa ficar ativando a magia de gelo. Você não precisa ficar gastando a sua energia. Agora ela já é energia, ela já é de gelo. Então, isso é um movimento passivo. Simplesmente daquela magia estar ali dentro do campo, ela já transforma aquilo que está em volta. Você não precisa ficar ativando ela de maneira consciente. A energia potencial também se expressa de outras formas. Dentro do corpo, por exemplo, a gente tem como se fosse um armazenamento de energia, né? Que com o estímulo correto pode desencadear ali o trabalho, a movimentação de partículas. Isso que acontece, por exemplo, na força elástica, né? Onde um corpo, né? Quando ele está em repouso, né? Enfim, ele está ali paradinho, né? Mas quando a gente deforma esse corpo, ele pode produzir, né, movimentação, ou seja, energia cinética. Isso também está presente dentro da energia nuclear, ou seja, o núcleo, ele armazena energia, perdão. Quando tem uma fissão, por exemplo, né, daquele núcleo, pá, há uma explosão, uma liberação de energia. E a gente também tem, por exemplo, a energia luminosa, né, que na verdade, o que é? A radiação promovida pelas ondas eletromagnéticas, né, de a fonte luminosa, produzem energia. Né? Vamos lembrar que a luz ela é composta por fótons, e esses fótons, né, eles têm essa capacidade de estimular os elétrons, né? Ou seja, eles alimentam energeticamente os elétrons, fazendo com que eles se agitem e possam sim, né, se movimentar e, consequentemente, produzir reações, certo? Então, um outro campo, uma outra palavra importante para o divino feminino é justamente isso. Ela é inconsciente. E quando a gente fala de inconsciente, significa que eu não preciso ter um comando ativo para que aquela força atue. A gente tem um sistema dentro do nosso corpo. Eu nunca lembro se é o parasimpático ou o simpático. Eu vou colocar, deixar aqui na tela. Mas a ideia é, a gente tem um sistema dentro do nosso corpo que ele é completamente autônomo. A gente não precisa ficar falando pro coração, velho, bombeia sangue. Ele faz esse movimento sozinho. A gente também não precisa falar pro cérebro funcionar, pro nosso estômago. Eles funcionam sozinhos. Existem coisas dentro do nosso corpo que a gente ativa, né, de forma consciente, mas a maioria dos processos mais importantes do nosso corpo funcionam de forma autônoma, sem que a gente tenha que gastar nenhum tipo de. Gastar energia a gente gasta, tá? Mas a gente não precisa movê-la de forma ativa. E isso é importantíssimo quando a gente fala de passivo, né? Então, lembrem da magia do D&D, gente. Quando a gente fala de passividade, entrou no campo, começou a ter atuação. E vocês entendem por que, então, que a energia feminina ela é tão poderosa? Porque a partir do momento que uma mulher, ou um divino feminino, que pode ser um homem também, entra em algum ambiente, ele já começa, pelo campo que ele tem, a interferir no campo onde ele entrou. E ele pode tanto ter um movimento de atração quanto de repulsão. Exatamente. Por isso mesmo que uma das palavras-chave do feminino é o famoso magnetismo. Lembra que eu falei de energia que atua em campo? A energia magnética não faz esse campo de atração, a energia gravitacional também. Toda energia potencial, ela atua, ela tem efeito sobre o campo. Então, o feminino, ele é responsável por afetar o campo. Então, o que ele está vibrando internamente vai reverberar à sua volta. E aí, o feminino vai magnetizar para si aquilo que ele está vibrando, assim como vai repelir aquilo que ele também está vibrando. Por exemplo, vai atrair o que está de acordo com a sua energia e vai repelir aquilo que está fora da sua energia. Por isso que o feminino ele é importantíssimo, né? Quando a gente trabalha a manifestação, né? Porque, por exemplo, para você manifestar algo, você precisa entender o que você está atraindo para o seu campo, como você está trabalhando essa energia, como que ela está se expressando para fora. Até por ser uma energia que atua de maneira autônoma,
ela não é que não precisa de ativação, enfim, ela é a força que sustenta tudo, certo? Por quê, gente? Como eu falei, os sistemas mais importantes do nosso corpo são de energia passiva. A gente não controla, sistema autônomo. O universo também. Os movimentos mais importantes, por exemplo, toda a gravitação, né, os movimentos gravitacionais, eles estão ligados com campos, né, enfim, que são gerados pelos astros. Isso vai gerar o movimento de todo o universo, né, enfim. Então, assim como também, né, por exemplo, toda a produção de energia do nosso corpo, toda a produção celular, todo o sistema de limpeza do nosso corpo, né, de destruição de células, tudo isso funciona de forma autônoma. Por isso que o feminino ele é a base e sustentação do universo e da vida, né? E, obviamente, tudo o que o feminino cria, né, ele vai ser usado de alguma forma. Aí a gente entra na questão do masculino. Se estão gostando, deixa um joinha, deixa o seu like, se inscreve no canal. E se vocês tiverem alguma dúvida, aproveitem e deixa aqui, tá? No primeiro vídeo, eu também falei sobre a energia da Perséfone, que o feminino, ele era cíclico, lembra? Então, a energia feminina, ela representa o nascimento, né? A energia de criação. Ela também representa a energia de sustentação, de nutrição no campo, mas também representa a morte, né? É o que vai ceifar, é o que vai limpar, é o que vai retirar aquilo que não serve mais, para que seja transmutado e que tenha um renascimento, um novo ciclo extremamente importante de renascimento. Então, por exemplo, a gente observa isso nas estações, né? A gente tem um movimento, por exemplo, das plantas, dos animais, né? De nascimento, de desenvolvimento, de envelhecimento e depois de queda. E aí, novamente, entra nesse ciclo. Por isso que a gente fala que a energia feminina é uma energia cíclica. E é uma energia que vai se renovando. A cada novo ciclo ela vai se tornando mais forte, mais potente, mais intensa. E cada novo ciclo ela vai criando coisas novas. Então é interessante que se a gente criou algo na nossa vida, a gente pode descriar também. Se a gente criou uma forma de pensar, de estar, de se cuidar, a gente também pode destruir essa versão e criar uma versão nova e melhor, e mais forte, e mais potente. E é por isso que o feminino está ligado à cura, está ligado tanto à cura, à alquimia, à transmutação, né? E por isso que ele também está ligado à criação. Então a gente tem no nosso caldeirão a magia, né? A gente consegue fazer justamente isso, a gente consegue, né, fazer essa transmutação de energias e criar algo novo. A gente consegue renovar energias densas em energias mais sutis. Por isso que a gente consegue produzir cura. Por isso que o feminino é a energia que está toda trabalhada na magia. Porque a energia é justamente essa a manipulação energética, né? Para transmutar, para criar coisas novas e descriar aquilo que não serve, certo? Agora, o que o feminino não é? Feminino não é papel de gênero. Você quer matar uma fada ou um ser da floresta, é você dizer que a energia feminina é cozinhar com o seu macho. A energia feminina é cozinhar, porque a gente não tá fazendo a transmutação. Mas, por exemplo, quando a gente fala de papéis de gênero, a gente está falando de um construto que foi criado para um sistema de controle. Então, vamos apresentar as meninas ao patriarcado. O patriarcado é um sistema ideológico que ele foi desenvolvido de homens para homens, com o objetivo de controlar o corpo feminino. E, a partir do controle do corpo da sexualidade feminina, garantir, né, que, primeiro, né, num sistema ali de hierarquia, de transferências de renda e de, por exemplo, de herança, de que aquele herdeiro, né, de fato seria daquele homem. O segundo ponto importante também é garantir que sempre exista mais e mais mão de obra barata, mão de obra para ser explorada. Então é importante que estimule que as mulheres sejam pobres e que tenham muitos filhos. É um sistema de controle cruel que a gente observa. Pode observar, né?
Quanto mais rígido um sistema de governo mesmo, mais tem o controle do corpo da mulher. Justamente por isso, né? Para garantir que tenham pessoas que têm essa reprodução e de pessoas para servirem de mão de obra para serem exploradas. E por isso que a gente não pode, dentro da espiritualidade, reforçar o papel de gênero. Porque é justamente a gente reforçar um construto que tem a sua contraparte espiritual também, que foi desenvolvido tanto para controle de corpos, mas também controle dessa energia espiritual. Porque, vamos lá, se a gente afasta, né, se as mulheres elas têm essa energia criativa dentro do seu corpo, né, inclusive a gente tem até um órgão que representa isso muito bem, que é o nosso útero, se a gente tem o controle disso, né, de maneira física, mas também da energia espiritual, porque sim, homens e mulheres têm, meninas trans e homens trans também, tá? Porque não é. A gente tem a representação do útero fisicamente, mas a gente tem o chakra sacral, que é o chakra, que é a parte energética. Então todo mundo tem essa parte energética, tá? Mesmo não tendo o órgão ali, tá? Importante de ser dito. Então, mas quando a gente tem justamente o controle do nosso chakra sacral, da nossa energia sexual, da nossa energia criadora, da nossa energia feminina, a gente tem o quê? Uma sociedade controlada, uma sociedade passiva, uma sociedade escravizada. E por isso também uma grande importância de nós mulheres fazermos a limpeza uterina, limpar essas memórias, esse controle espiritual, esse controle energético e sexual que foi sendo transmitido de geração para geração através da educação, mas através também da genética. Por que não? Estudos de epigenética mostram, né? Por exemplo, nós fomos gestadas em um útero. As condições que aquele útero, né, proporcionou para aquele bebê, ou seja, como a mãe vivenciou aquela gestação, vai afetar o desenvolvimento do bebê. E, por sua vez, né, isso vai também afetar, inclusive, a expressão de alguns genes deles, tá? Vocês podem estudar isso na epigenética, tá bom? Para quem quiser saber mais. Inclusive, né, se for uma gestação muito traumática, isso pode bloquear a expressão de alguns genes ou, né, ativar alguns genes também. Então, tem crianças, por exemplo, que desenvolvem doenças justamente por conta de gestações que foram muito, muito, muito difíceis e que trouxeram sofrimento fetal e que fizeram com esses bebês, né, cresçam aí com imunidade baixa, entre outras coisas. Você vê como isso tem tudo a ver? Então, energia feminina não é papel de gênero. Energia feminina é esse movimento que todos nós temos, é um movimento natural, né, de atuação do nosso campo. Quais são as palavras-chave do feminino, Morgana? Lembra que eu falei de recepção? Por que recepção é uma palavra importante junto com passivo, que a gente já viu que é algo que não precisa ser ativo para atuar no campo? Não precisa. As passivas sabem do poder que elas têm. Brincadeira. Aí a gente tem recepção. Por que o feminino é importante? A gente entender que o feminino recebe. Vamos pensar na Terra. A Terra recebe a semente e ela já tem todos os nutrientes e as condições necessárias para aquela sementinha se desenvolva numa árvore maravilhosa. Então, o feminino, ele recebe do masculino os nutrientes, aquilo que é necessário, e ele transmuta, ele transforma. Na geografia a gente tem um ponto interessante, a gente fala dos fixos. Por exemplo, o que são os fixos? São as fábricas, as fazendas, são as grandes agriculturas, as rodoviárias, por exemplo, são os pontos de referência. É onde vai ser produzida as commodities, onde vão ser produzidas as informações, ou onde vão estar as pessoas para que elas sejam transportadas de um ponto a outro. A gente vai perceber que o masculino ele é responsável pelo fluxo, enquanto o feminino é responsável por esse ponto fixo. Então nós somos como grandes indústrias que vamos produzindo coisas, e o masculino vai transportar aquilo que a gente produziu para o campo, para o infinito e além. Então, voltando à questão da energia da natureza, então vamos lembrar de um ponto importante. Então, o feminino, ele é receptivo, então ele recebe e transmuta aquilo em algo novo para criar. Ele também é passivo, então ele não precisa de ativação, só dele estar ali no campo, ele já está influenciando todo mundo.
E ele também é o código da vida. Ele cria, por isso que eu falei que o feminino seria o arquiteto. Ele vai criar o projeto da alma, ele vai criar o plano diretor, ele vai criar a estrutura fundamental daquela vida. Por isso que o feminino representa a alma, né? A alma e a ligação com a espiritualidade, né? Porque é a espiritualidade que vai ser a base para a sua tradução no campo físico, certo? Então, tudo que está manifestado no plano da matéria tem como a sua origem o plano espiritual. Então, o plano espiritual é como se fosse o DNA cósmico. E aí entra um ponto que eu queria chegar, que o feminino é o DNA. O DNA é o nosso código genético. É ali onde vai ter informação de toda a estrutura do nosso corpo, de como vão se constituir as células, de como que vai ser o nosso cabelo, a nossa pele, a nossa boca, nossos olhos, se nós seremos meninos ou meninas, ou se nós teremos ambos os sexos ou não sei. É ali que vai ter também informações comportamentais, mentais, enfim, é o nosso código genético. E se a gente for pensar no código genético espiritual, a gente também, né, vai ter informações de toda a nossa vida aí dentro da espiritualidade. Então, vocês entendem como é importante? Então, isso é uma energia feminina. É o projeto da vida. Enquanto o masculino é o RNA, que vai fazer a leitura do código genético e vai fazer vai transpor, vai comunicar isso para as outras células, vai levar as informações para que elas sejam executadas, para que sejam materializadas no mundo real. Vocês estão entendendo como é importante, como um não funciona sem o outro? Pensa comigo, o que adianta a gente ter um código, a gente ter a informação, se ela não é traduzida, se ela não é concretizada? É tipo a gente ter uma receita de bolo, um livro de receitas, que nunca foi executado. Então, o feminino é o livro de receita. Quando a gente pega e faz a receita, nós estamos tendo uma atitude yang. Tá vendo? Porque. E aí, olha só que interessante, quando a gente tá misturando lá e transmutando, a gente tá fazendo magia, a gente tá cozinhando, nós estamos fazendo um movimento feminino, né? Então, tá vendo? Quando a gente tá ali se nutrindo, feminino também, né? E aí, o movimento que a gente tá fazendo, masculino. Você vê como uma coisa não descola da outra, não tem como ser só feminina. A gente sempre tem os dois movimentos integrados. Agora, por exemplo, se a gente observa isso muito, por exemplo, em adoecimento. Por exemplo, a pessoa quer fazer uma coisa, mas o corpo dela não acompanha. Aí a gente está vendo o processo de adoecimento quando o feminino está descolado, está fragmentado do seu masculino. Que esse é um ponto importante que a gente vai entrar agora também. Se a nossa energia feminina ela está em dia, né, a gente pode observar, por exemplo, quando a energia está em falta, a gente tem dificuldade de descansar, dificuldade de repousar, dificuldade de receber ajuda, dificuldade de ficar em silêncio. Por que tantas chamas têm tanta dificuldade de ficar no famoso contato zero? Porque elas têm dificuldade de lidar com a energia feminina. Porque se você não consegue sustentar o silêncio, as transformações que tem no silêncio, você tem uma dificuldade muito grande com o seu feminino. Então observe isso. Né? Se você precisa sempre estar em contato com o seu gêmeo, sempre que ele te dando o feedback, você está com energia feminina muito baixa. Então preste atenção nisso. Porque o feminino, ele silencia, ele vai para dentro e as respostas vêm. Isso é um outro ponto também, falando em espiritualidade. O feminino, ele não precisa ir atrás das coisas, porque as coisas vêm. Então, pontos importantes, né? Na psicologia, o feminino está ligado ao nosso inconsciente, à nossa emoção, né, o nosso sistema límbico, as nossas memórias, ligado a uma série de chakras, né, por exemplo, os nossos chakras superiores, né, principalmente coronário, frontal, cardíaco, e o chakra sacral, que é o que a gente estava falando do eixo de criação, né. Vocês vão perceber, nossa, mas o laríngeo, masculino, mas depois eu explico. Além, se você tem dificuldade com o silêncio, se você tem dificuldade de receber ajuda, se você tem dificuldade de descansar, se você está extremamente depressiva, não sai pro mundo também. Você está com a energia feminina em desequilíbrio. Se, por exemplo, você é aquela pessoa emotiva demais também, que tudo dói, que tudo tá também na vítima, energia feminina
não está em equilíbrio, certo? Se você tem muitos problemas ginecológicos e financeiros, por exemplo, você não consegue atrair cliente, não consegue atrair as pessoas bacanas para você, ou não consegue sustentar aquilo no seu campo, sua energia feminina está bagaçada. Ou se, por exemplo, parece que tudo escoa, tudo que você constrói se destrói. Energia feminina desequilibrada também. Então, esses aspectos já são interessantes para você observar se está tudo bem no seu campo. Se não tiver, a gente pode fazer um trabalho de alinhamento da sua energia feminina através do que eu chamo de alquimia sexual energética, onde a gente vai alinhar o seu campo feminino e o seu campo masculino para você conseguir atrair aquilo que é seu, para criar a realidade que você tem, para destruir aquilo que não serve mais e para manifestar a sua força, para você conseguir se impor no mundo, para você correr atrás daquilo que serve e para você proteger o seu campo daquilo que não presta. Entende? A energia feminina e masculina andando juntas. E aí, se você quiser saber mais, você pode entrar em contato comigo aqui embaixo. Titia faz isso, alinha a sua energia para que você tenha saúde, prosperidade e uma vida plena, vivendo a sua missão de vida, porque quando a gente está com as nossas polaridades em equilíbrio, a gente de fato manifesta Deus e a deusa aqui na Terra. Se eu falei alguma besteira, gente, pode me corrigir, eu não tenho vergonha nenhuma. Se vocês são nerds da ciência, podem me corrigir aqui embaixo. Falar que a energia feminina está ligada à lua, às fases da lua. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso quando a gente entrar na bruxaria, porque isso tem tudo a ver com magia, isso tem tudo a ver com a gente entender os nossos ciclos internos, então isso é muito importante, então eu vou fazer um vídeo só sobre isso. E a parte que todo mundo queria ouvir, né? Nossa, mulher, e o divino feminino na dinâmica de chama gêmeas. O divino feminino, ele é como se fosse o plano diretor ou a torre de comando. Pensa só que o divino masculino, ele é como se fosse um avião. E ele precisa saber as informações da torre de comando, que vai dizer, olha, pode pousar, olha, espera um pouquinho, olha, vai meu filho. Então, o feminino da alma, ele é o inconsciente, então é ele ali que tem as memórias, os traumas, os valores, as virtudes, os potenciais, e é ele que vai dizer para o masculino o que ele tem que executar, não é ele que faz o projeto. Então, quando a gente fala na dinâmica que o feminino, ele, ele, ele é a causa e o masculino é a consequência nesse sentido. Mas não significa que aquilo que o feminino pensa, o seu gêmeo masculino vai expressar. Não é isso. É o que está no feminino da alma, tá? Então, o que está no inconsciente da alma é o que o seu lado masculino, tanto o seu quanto o masculino divino, mas isso vai ficar mais evidente nele, vai manifestar. Entendeu? Então, não tem a ver com você. Assim como você tem acesso às informações que tem no inconsciente. Então, qual que é a função do feminino? Naquele momento, lembra que eu falei que na dinâmica de chama gêmeas, a gente vai fazer o processo de integração da alma, e aí a gente vai pegar tudo aquilo que não está funcionando e vai, nesse momento de vistoria que a gente vai fazer, e a gente vai realinhar para que todas essas vidas voltem a funcionar de maneira coordenada, e aí sim a gente consiga construir essa rede neural, e aí a alma funcionar como um sistema integrado, e assim construir o nosso corpo de luz. Então, o feminino, além dele, no nível da 5D, ele arquitetou todas essas vidas, fez todo o planejamento bonitinho e está acompanhando todo o processo porque ela está ligada com a centelha, com a nossa mônada e além. O feminino, ele também, aqui na 3D, né, as nossas personalidades têm um papel muito importante. Além de sentir, de aprender, de vivenciar as coisas e construir essas virtudes e ser essas virtudes encarnadas, de vivenciar esse aprendizado aqui na pele, nós temos um papel muito importante que é de reciclar aquilo que não serve mais. Então, vamos supor que a gente passou por um processo traumático e isso ficou impregnado no nosso inconsciente e a partir disso eu criei modos de me colocar no mundo para me defender daquele movimento anterior. Naquele momento, esse comportamento foi funcional, mas a partir do momento que eu não estou mais numa situação de risco, ele passa a ser disfuncional, porque ele me afasta da vida.
Então, o feminino da alma, ele tem um processo muito importante de trazer esse conteúdo para a consciência, ressignificar, ou seja, transmutar o significado que aquela experiência teve para um novo significado e a partir disso, né, destruir aquele comportamento que a gente tinha anterior e construir um novo. Então, o feminino, ele faz esse processo de ressuscitação em vida. Porque a gente pega um modo de ser no mundo que não está mais sendo funcional, a gente destrói e a gente renasce num outro modo de ser. Entende? E aí, por exemplo, vamos supor um exemplo, eu não entendi nada. Então traduza. Então vamos lá. Vamos supor que você tenha sofrido um acidente de moto quando você era criança. Você foi atropelado por uma moto. E aí, toda vez que você ouve barulho de moto, você entra em pânico. E aí, o que acontece? Você faz um processo de terapia. A gente faz um processo de dessensibilização daquele barulho, daquele som e da experiência de andar de moto. Que aí você percebe que andar de moto não é só acidente. Andar de moto também pode ser liberdade, também pode ser diversão, também pode ser outras coisas. Então você vai dando outros sentidos para aquele símbolo que é a moto, através de um processo. Obviamente você vai acessar aquela memória do passado, você vai acolher toda criança que ficou com dor, todas as vezes que você ficou com medo, você vai acolher aquela criança para poder expressar o choro. Mas depois disso, a gente começa a ressignificar. A gente vai construindo uma nova relação com motos. E aí chega um momento que moto já não é mais o significante do terror da sua vida, mas simplesmente um veículo que vai nos levar para a vida. E aí aquilo que era terrível para mim antes, agora já não é mais. Inclusive hoje eu até ando de moto. Entendeu? Então, essa é o processo importantíssimo do feminino dentro da dinâmica de chama gêmeos, porque vai pegar os conteúdos que estão ali na alma, que estão causando esse desarranjo nas nossas personalidades e vai transmutar, e vai curar, e vai realinhar para que o sistema volte a funcionar de uma maneira integrada. Vai produzir saúde, vai produzir liberdade, vai produzir prosperidade, vai produzir amor. Por isso, mas o masculino não faz nada. O masculino tem um papel fundamental também, que a gente vai falar no próximo vídeo. Mas só para dar um spoiler, o masculino é responsável pela comunicação entre as partes e pela integração, pelo processo de união. É o masculino que faz a conexão. É o masculino que faz a comunicação. É o masculino que junta as partes. E eu descobri isso por causa do meu gênio. Então, enquanto o feminino são esses pontos fixos, essas torres de comando, essas fazendas, o masculino são as estradas que ligam uma fazenda na outra. É o comércio, é o que vai propiciar esse comércio, essa troca entre as fazendas. Ou seja, é o masculino que vai ligar uma vida na outra. E que vai fazer essa ponte, essa conexão e essa reconexão da nossa alma. Então o masculino é extremamente importante também. Mas ele só vai ligar uma alma na outra a partir do comando do feminino. Por isso que um não funciona sem o outro. Teste rápido para saber se a sua energia feminina está ok. Você está conseguindo criar projetos? Quando você cria esses projetos, ou qualquer coisa que você quer, você consegue dar continuidade. E aquilo que você já tem, você consegue cuidar daquilo, ele sempre mingua. Se você respondeu negativamente para isso, para uma dessas perguntas, sua energia não está legal. A sua relação com o dinheiro. Você consegue se sentir vivendo em abundância ou está sempre na escassez? Você sente, por exemplo, que o dinheiro, que você não consegue sustentar os seus recursos, parece que tem um vazio, uma válvula de escape que está sempre escapando dinheiro ou energia? Você sempre, que tudo que você recebe tem que vir com muito esforço, né? E novamente, né, a gente não pode esquecer que tem todo um construto social que reforça, né, esses valores, que coloca a gente em situações muito insalubres, tá? Mas isso, obviamente, vai afetando a nossa autoestima, a nossa energia feminina, né? O patriarcado, o capitalismo, ele destrói, né, nosso sistema interno. E eu vou dizer, o patriarcado e o capitalismo são extremamente traumatizantes. Boa parte das nossas feridas de alma são por causa desses sistemas do capeta. Você tem muito adoecimento na sua parte ginecológica?
tem problemas na sua sexualidade, não consegue receber prazer. Gente, esqueci de uma coisa importantíssima, alerta vermelho. O prazer também está ligado ao feminino, porque ele está ligado ao chakra sacral. Falaremos mais sobre isso, assim como as habilidades espirituais. Voltando aqui. Então, observe, né? Observe isso. E aí, para deixar um exercício para vocês do feminino, tentem mapear como está a energia feminina de vocês e vamos aprender a se nutrir, né? Eu tenho uma brincadeira com as minhas pacientes que é a cesta básica. Todo mundo precisa de um básico para sobreviver. E a gente precisa saber o que é essencial para o nosso corpo, para nossa mente, para as nossas emoções e para nossa alma. Se a gente não está nutrindo nem o básico para a gente, imagina como que fica, né, para as outras coisas. Então, o feminino precisa aprender a identificar o que é necessário para ele para fornecer de nutrição para si mesmo, certo? Então, esse vai ser o exercício da semana para vocês aprenderem a se nutrir. Outra coisa, vocês vão precisar descansar e repousar. Então, se você tiver com muito excesso de atividades, você precisa ter atividades para você parar, silenciar e descansar. E também você vai precisar fazer alguma coisa que te traga muito prazer nessa semana. Tudo isso para a gente voltar a bombar nossa energia feminina e a gente magnetizar a vida que a gente quer. E lembrando que se você tiver dificuldade, estiver com muitas dores, estiver com muitas questões, você pode entrar em contato comigo e a gente pode elaborar um plano de limpeza uterina e potencializar essa alquimia sexual dentro de você para alinhar as polaridades e você conseguir manifestar a vida que você tanto deseja aí na matéria. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo ficou gigante. E provavelmente quando eu for editar ele eu vou falar mais coisa que eu sou doida. E eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo, onde a gente vai falar da energia masculina e da importância deles dentro da dinâmica. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.